A filha dela estava entre a vida e a morte, e ela já não sabia mais o que fazer. No hospital público, disseram que não tinha o remédio e ela também não tinha dinheiro para comprar. Desesperada, correu para pedir ajuda, mas ninguém quis ouvir. Chamaram ela de louca, mas no fundo, ela era só uma mãe, lutando até a última gota. Ela nunca imaginou que seria daquele jeito. A filha dela, que até outro dia corria pela casa com o sorriso mais lindo do mundo, agora mal conseguia ficar de pé. A febre não baixava, os olhos já pareciam pedir socorro, e cada choro da menina era uma facada no coração de mãe. No começo ela achou que era só uma gripe, dessas que vêm e vão, mas os dias passaram, os remédios comuns não faziam efeito, e o corpo da filha parecia desfalecer aos poucos. No posto de saúde disseram para esperar. No hospital público, mandaram ela voltar outro dia porque não era caso de emergência. Mas como alguém tem coragem de dizer isso para uma mãe vendo a filha definhando na sua frente? Ela voltou para casa com a menina no colo, chorando em silêncio. E naquela noite, sentada no chão do banheiro, ela entendeu que aquilo não era só uma doença, era uma batalha. E ela estava prestes a lutar a guerra mais difícil da vida dela. Jana não dormia direito há dias. Seu corpo pedia descanso, mas sua mente não parava. Cada tosse da filha fazia o coração dela bater mais forte, como se cada som fosse um alerta de que o tempo estava acabando. Ela já tinha ido em 3 hospitais, 2 postos de saúde e uma unidade de emergência. Sempre ouvia a mesma coisa. Tem que esperar o exame sair, não tem esse remédio aqui, volta semana que vem. Mas ela sabia que a filha não tinha semanas, talvez nem dias. Era como se ninguém enxergasse a urgência daquilo, como se o desespero dela fosse invisível. No quarto, a filha tremia de febre. Nos olhos da menina já não havia brilho. Jana tentou manter a calma, mas dentro dela tudo estava ruindo. Pegou o celular, gravou um vídeo pedindo ajuda. Falou que precisava do remédio, que qualquer valor ajudava, que não aguentava mais ver a filha sofrer. Chorou no vídeo. Chorou como só uma mãe que está perdendo o que tem de mais precioso consegue chorar. Publicou o vídeo nas redes, mandou em grupos de WhatsApp, marcou políticos, jornalistas, artistas, qualquer um que pudesse ver. Mas as respostas foram duras. Algumas pessoas comentaram que era mendicância emocional, que ela estava se fazendo de vítima. Outras disseram que ela devia procurar ajuda psicológica, que a doença era dela, não da filha. Alguns diziam que ela estava exagerando, que mãe desesperada inventa coisa. E teve até quem dissesse que ela era irresponsável por expor a menina daquele jeito. Tá fazendo show para ganhar curtida, diziam. Jana lia tudo com os olhos marejados, mas não respondia. Não tinha mais energia para discutir com estranhos. Enquanto isso, a filha só piorava. E o tal remédio continuava inacessível. R$ 548. Era isso que custava a chance da filha melhorar. Mas para quem vive de salário mínimo, paga aluguel e tem a geladeira quase vazia, isso era quase um milagre. Ela pensou em vender o celular, mas era por ele que falava com médicos e fazia os pedidos de socorro. Pensou em pegar um empréstimo, mas o nome dela já estava negativado. Pensou em tudo e não encontrou saída. Na manhã seguinte, foi até uma ONG que ajudava crianças com doenças raras. Levou os papéis, exames, receitas. Esperou por 3 horas, sentada num banco duro, com a filha no colo, dormindo e suando frio. Quando a assistente social a chamou, a resposta foi seca. Esse remédio não está dentro dos que a gente cobre, mas você pode tentar judicializar, entrar com um processo contra o Estado. Ela quase riu. Já tinha ouvido isso antes. Processo? Como se tivesse tempo. Como se a filha pudesse esperar a burocracia decidir se vivia ou morria. Na volta para casa, pegou 2 ônibus, cada um mais cheio que o outro. Carregava a filha dormindo no colo, o corpo mole, o rostinho encostado no ombro. As pessoas olhavam, algumas com pena,
outras com julgamento, mas ninguém dizia nada. Ninguém oferecia ajuda. Na rua de casa, passou por uma vizinha que soltou, meio sem pensar: essa mulher já está perdendo a cabeça, coitada. E foi ali, no meio da calçada, que ela sentiu. Era isso que estavam dizendo dela, que estava ficando louca. Não era mais uma mãe, era a doida da menina doente. E por um instante, ela pensou: será que eu estou mesmo perdendo o juízo? Mas então a filha tossiu forte e o barulho trouxe ela de volta para a realidade. Não, ela não estava louca. Só estava sozinha numa guerra que ninguém queria enxergar. Naquela noite, Jana não conseguiu comer, nem tomar banho. Sentou no chão da cozinha com a filha no colo, enrolada na coberta fina e úmida de suor. Olhava fixo para o vazio, tentando entender onde foi que tudo desandou. Ela sempre trabalhou, criou a filha sozinha, sem ajuda, sem reclamar. Nunca pediu esmola, mas agora estava ali, de joelhos, implorando por algo que deveria ser um direito, um remédio, um frasco, uma chance. O hospital diz que não tinha. A farmácia popular também não tinha. O governo não fornecia. Só existia em redes privadas. E à vista. R$ 548. Era isso que custava a chance da filha continuar lutando. Um valor pequeno para uns, mas para quem vive com o salário mínimo raspado, era como escalar um prédio sem escada. Ela gravou outro vídeo, dessa vez chorando ainda mais, mas a internet parecia já ter se cansado da dor dela. Menos curtidas, menos comentários, mais silêncio. Um silêncio que gritava. No WhatsApp, os grupos ignoravam. Amigos mudavam de assunto. Familiares fingiam que não viram. A cada nova tentativa, o mundo parecia virar mais as costas. Foi aí que ela teve uma ideia que misturava desespero com esperança. Imprimir a história dela e colar nos postes do bairro. Escreveu com palavras simples, mas doídas. Sou mãe solo. Minha filha está muito doente. Preciso de um remédio urgente. Custa R$ 548. Já tentei hospital, justiça e vaquinha. Não quero esmola, só uma chance. Se você puder ajudar, mesmo com pouco, entre em contato. E sentindo um gosto de dádiva no seu ouvido. Falar de esse objeto para estudo. Pegou o dinheiro que seria do pão do dia e imprimiu 20 folhas. Com fita isolante emprestada, saiu colando pelos postes, pelas paradas de ônibus, nos portões dos mercados. Era a única coisa que ainda podia fazer. Mostrar para o mundo que a filha existia, que estava ali, que precisava de socorro. Na volta para casa, encontrou a vizinha do andar de baixo que olhou de cima a baixo e perguntou, não tão carregado: vai continuar com essa novela até quando? Jana só olhou, com os olhos vermelhos de quem já perdeu tudo, menos o amor de mãe. Entrou, trancou a porta, sentou no chão e abraçou a filha como quem protege do mundo inteiro. Ali, entre cartazes rasgados, mensagens ignoradas e olhares de desprezo, ela ainda lutava, mesmo que fosse só com o coração, mesmo que já não restasse nada, além da última gota. Na manhã seguinte, Jana acordou com o som da filha tossindo forte. A menina parecia ter passado a noite inteira ardendo de febre. O lençol estava molhado de suor, o cabelo grudado na testa e os lábios começando a rachar. Jana se levantou rápido, preparou um pano com água morna e tentou baixar a febre com o que tinha. Ainda não era nem 7 horas e ela já sentia como se tivesse vivido 3 dias. Foi abrir a porta para pegar o ar da manhã e se surpreendeu com um pedaço de papel dobrado, preso na grade. Era um bilhete, escrito à mão, com letra simples. Vi um dos seus cartazes. Não tenho muito, mas posso ajudar com alguma coisa. Me manda sua chave Pix. Era só isso, uma frase curta, sem assinatura. Mas para Jana aquilo foi um sopro de vida. O coração bateu mais forte. Pegou o celular com mãos trêmulas e respondeu com a chave Pix. Esperou. 10 minutos,
20? 40? Nada. Começou a achar que era trote, ou alguém brincando com a dor dos outros. Mas então chegou a notificação. Depósito de R$ 200, de uma conta desconhecida. Ela não acreditava no que via. Chorou de novo, mas dessa vez foi um choro diferente, misturado com alívio. Ainda faltava mais da metade, mas aquele gesto acendeu algo dentro dela. Alguém viu, alguém se importou. Mandou mensagem de volta agradecendo, perguntando quem era. A resposta veio pouco depois. Sou só alguém que também é mãe. Jana levou a filha para tomar soro no postinho, mesmo sabendo que não resolveria, mas precisava manter a menina estável, viva, consciente. Enquanto a menina era atendida, A mesma que dias antes disse que ela estava fazendo novela. Jana ficou sem reação por alguns segundos. Leu a mensagem mais de uma vez e então chorou. Mas foi um choro novo. Um choro de quem viu, pela primeira vez, o muro do julgamento virar ponte. Abriu o aplicativo do banco e somou tudo. R$ 569, mais do que precisava. Por um momento ela não sabia se ria, se gritava ou se caía no chão. Respirou fundo, mandou um áudio de voz para a médica do hospital e correu para a farmácia privada que tinha indicado o remédio. A moça do balcão olhou com surpresa quando Jana disse o nome do medicamento. A senhora conseguiu comprar? Consegui, e tô com pressa. Pagou em dinheiro, segurando cada nota como quem entrega parte do próprio corpo. Saiu de lá com o remédio na mão, abraçado no peito, como quem carrega o próprio coração. Foi direto para o hospital. A médica que estava de plantão reconheceu Jana na hora. Pegou o frasco com cuidado, fez uma anotação e disse: "Vamos aplicar agora mesmo." Jana não perguntou mais nada. Não quis saber de protocolo, não quis escutar explicações. Só queria ver a filha. E quando finalmente entrou no quarto, viu aquele corpinho pequeno, ainda dormindo, cercado de tubos e fios, mas respirando. Se aproximou devagar, beijou a testa da filha e sussurrou: "Mamãe conseguiu. Agora você descansa, tá? A luta não acabou, mas a pior parte passou." Pela primeira vez em muitos dias, Jana sorriu. As horas seguintes foram de silêncio e alívio. A filha de Jana começou a reagir poucas horas depois da aplicação do remédio. A febre cedeu devagar, a respiração ficou mais firme, o batimento cardíaco voltou ao ritmo certo. A cor foi voltando para os lábios dela. Era como se, finalmente, depois de dias de luta, o corpo estivesse aceitando viver de novo. Jana ficou sentada o tempo todo ao lado do leito, com as mãos segurando as mãozinhas da filha. A cada sinal de melhora, ela fechava os olhos e agradecia baixinho. Não aos médicos, não ao governo, mas a Deus. E a cada pessoa que, sem nem conhecê-la, estendeu a mão quando o mundo virou as costas. No segundo dia de internação, a filha de Jana acordou de verdade. Abriu os olhos, reconheceu a mãe e sussurrou com a voz fraca: "Mãe, doeu." Jana sorriu com os olhos cheios d'água e respondeu com um beijo: "Eu sei, meu amor, mas a mamãe tá aqui. Vai passar." A equipe médica ficou surpresa com a resposta do organismo da menina. Disseram que se ela continuasse reagindo daquele jeito, em 2 dias poderia ter alta. E quando isso foi dito em voz alta, Jana sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança sem medo. Mas mesmo com a melhora física, o que doía nela não estava no corpo, estava na memória. As portas fechadas, as mensagens frias, os comentários cruéis, os olhares de julgamento. Ela lembrava de tudo, como se o sofrimento tivesse sido gravado em cada canto da pele.
Teve vergonha de si mesma por ter pensado em desistir. Teve culpa por não ter conseguido mais cedo. E teve raiva. Raiva de ter tido que gritar tanto para alguém ouvir. Porque não deveria ser assim. Salvar um filho não deveria ser uma batalha tão solitária. Durante a última noite no hospital, quando tudo parecia sob controle, Jana olhou a filha dormindo e pegou o celular. Abriu o vídeo que tinha gravado no dia do desespero e então gravou outro. Dessa vez com o rosto tranquilo, os olhos marcados, mas o coração inteiro. Para quem me julgou, eu entendo. Para quem me ajudou, eu agradeço. E para quem está passando pelo que eu passei, eu só digo uma coisa: não para. Nem quando chamarem você de louca, nem quando disserem que é drama, nem quando você não enxergar saída. Porque enquanto você lutar, existe uma chance. E às vezes, essa chance é tudo o que a gente tem. Ela postou, sem esperar curtidas. Postou para que, talvez, alguma outra mãe desesperada se sentisse menos sozinha. E foi assim, com a alma ainda dolorida, mas com a filha viva, que Jana entendeu que às vezes a vitória não vem com fogos. Ela vem com um suspiro, com um remédio na hora certa, com uma criança respirando e com o coração de uma mãe ainda batendo, até a última gota. Depois que a filha teve alta, Jana voltou para casa com o coração leve e os olhos cansados, mas vivos. A menina estava fraca ainda, mas fora de perigo. O remédio funcionou. O pior tinha passado. Jana não queria comemorar, só queria silêncio, sossego e uma cama onde pudesse deitar com a filha e dormir sem medo de não acordar. Mas o que ela não esperava era o que viria depois. Um amigo da vizinha que havia ajudado compartilhou o vídeo de agradecimento dela nas redes sociais. Em poucas horas ele começou a se espalhar. Gente do país inteiro começou a assistir, comentar, mandar mensagens. Mães, pais, pessoas que já tinham passado por algo parecido ou que simplesmente se emocionaram com a história. Não era mais sobre pedir ajuda. Era sobre mostrar até onde vai o amor de uma mãe. Um jornalista local entrou em contato. Disse que queria contar a história dela. Jana hesitou. Não queria exposição. Mas depois pensou que talvez, se contassem o que ela viveu, outras mães não precisassem passar pelo mesmo. Aceitou. Em poucos dias, a história dela estava num portal de notícias, num programa de rádio e até num canal pequeno do YouTube. As mensagens aumentaram. Algumas pessoas diziam que ela era forte, outras diziam que ela era inspiração. Mas o que mais mexia com ela eram as mensagens de mães que diziam: eu estava desistindo, mas sua história me fez levantar. Jana lia cada uma com os olhos mareados. Nunca se achou forte, nunca se achou exemplo. Era só uma mãe, uma mulher comum. Mas naquele momento, ela entendeu que tinha feito mais do que salvar a filha. Tinha acendido uma luz para outras que ainda estavam no escuro. Não foi justiça, não foi política, foi amor. Um amor que gritou quando ninguém quis ouvir, que insistiu quando todos viraram as costas e que, no fim, venceu. Não com glória, mas com dignidade. E enquanto olhava a filha dormindo na sala, Jana pensou: se fosse preciso, faria tudo de novo. Porque quando se trata de um filho, uma mãe não mede esforços. Ela vai, ela luta, ela insiste, mesmo sangrando, mesmo chorando, mesmo sozinha. Depois da repercussão do vídeo, da reportagem e da avalanche de mensagens, Jana percebeu que sua dor tinha atravessado muros. O que antes era visto como exagero, drama ou loucura, agora era reconhecido como coragem. Mas mesmo com tantas mensagens bonitas, algo ainda pesava dentro dela.
porque por mais que a história tivesse um final menos trágico, ela sabia que nem todas as mães conseguiam chegar até ali. Enquanto a filha dormia, agora já respirando sem aparelhos, Jana recebia mensagens de mulheres contando histórias que pareciam cópias da sua. Filas inentas, diagnósticos tardios, remédios negados, pedidos ignorados. E algumas diziam que tinham perdido os seus filhos, porque o remédio não veio, porque a ajuda não chegou, porque ninguém ouviu. E aquilo machucava-me mais do que as ofensas de antes, porque mostrava que o sistema que quase matou a filha dela continua matando outras todos os dias, e que a luta dela não era só dela, era de milhares. A diferença é que no caso dela, alguém escutou, por pouco, por um triz. E foi aí que Jana tomou uma decisão. Não queria fama, não queria seguidor, não queria ganhar nada com a própria dor, mas queria transformar o que viveu em algo útil. Criou uma página simples nas redes sociais, um espaço para mães como ela contarem suas histórias, para alertarem, para denunciarem, para se apoiarem. Chamou a página de Última Gota, porque sabia que muitas só agem quando já estão sem nada, quando o corpo está exausto, o bolso vazio e a alma em frangalhos. E para surpresa dela, a página cresceu rápido. Em poucas semanas eram mais de 1000 seguidoras, todas com algo em comum. Já tinham implorado por ajuda e sido chamadas. Só abraçou a filha, forte, como se fosse a primeira vez de novo. E naquele abraço estava tudo: a dor, o medo, o alívio, o amor. Jana entendeu que sua filha não só sobreviveu, mas aprendeu. Aprendeu que amor de mãe é ação, é coragem, é persistência. E aprendeu que mesmo quando tudo parece impossível, tem gente que continua. Não porque quer ser forte, mas porque não tem escolha. Na volta para casa, as duas caminharam de mãos dadas. A menina olhou para a mãe e perguntou: "Você teve medo?" Jana respondeu olhando para frente: "Todos os dias. Mas eu tinha você." E aquilo bastava. Nem todo mundo entende o que é lutar por alguém sem garantia nenhuma, sem saber se vai dar certo. Mas quem é mãe sabe. Sabe que às vezes o corpo já caiu, mas a alma ainda empurra. Porque no fundo, só quem ama de verdade entende o que é atravessar o impossível por alguém. E agora, mais do que sobreviver, as duas viviam. Uma porque foi salva, a outra porque nunca desistiu, mesmo quando ninguém mais acreditava. Jana começou a receber convites para falar em eventos de saúde, rodas de conversa, encontros de mãe solo. No início achava estranho. Nunca se viu como palestrante, muito menos como alguém que tivesse algo a ensinar. Mas quanto mais falava, mais percebia que não era sobre técnica, era sobre verdade. E a verdade dela era impossível de ignorar. Começou a levar a filha junto sempre que podia. A menina ouvia em silêncio, com os olhos fixos na mãe, como quem redescobre a própria história a cada vez que ela era contada. Em um desses encontros, uma jovem mãe se aproximou no final. Estava com um bebê no colo, olhos inchados de choro, a voz quase não saía. Ela disse: "Você não me conhece, mas seu vídeo me salvou. Eu estava no fim. Ia entregar meu filho para adoção porque achei que não ia conseguir. Mas quando vi sua história, percebi que talvez eu ainda aguentasse mais um pouco." Jana ouviu aquilo com o coração acelerado. Não sabia o que responder. Só abraçou. Um abraço longo, daqueles que curam mais do que qualquer palavra. A filha observava de perto. E naquele dia, pela primeira vez, ela entendeu que o que a mãe fez não tinha salvado só ela. Tinha salvado gente que ela nunca vai conhecer. E que dor, quando é partilhada com coragem, pode virar remédio. Depois disso, Jana decidiu formalizar a página que havia criado. Transformou em projeto. Começou a arrecadar doações para mães em situações parecidas. Remédios,
consultas, transporte para hospitais. Era pouco, mas era real. Todo mês, uma mãe diferente era ajudada. E cada vez que isso acontecia, Jana lembrava das madrugadas em que implorava sozinha com a filha no colo, sem ninguém para escutar. Ela não tinha esquecido. E nunca quis esquecer, porque era essa memória que dava sentido ao que fazia. A filha, mesmo pequena, começou a ajudar. Colava envelopes, separava doações, gravava vídeos curtos pedindo apoio com aquele jeitinho doce que ninguém resistia. Era uma nova fase, com outras dificuldades, outras dores, mas também com esperança. Não a esperança vazia de esperar que algo mude do nada, mas a esperança construída no passo a passo, com mãos cansadas, fé teimosa e uma vontade quase teimosa de não permitir que outras crianças passassem pelo que ela passou. Jana sabia que não mudaria o mundo, mas também sabia que para uma mãe que está prestes a desistir, um vídeo, uma palavra, uma mensagem pode ser o que separa o fim de um novo começo. E se ela podia ser esse fio de vida, então já valia a pena continuar. O projeto crescia devagar, sem patrocínio, sem estrutura, mas com verdade. A cada semana chegava uma nova história. Uma mãe que precisava de um transporte até o hospital do filho, outra que não tinha dinheiro para o antibiótico, uma que estava sendo humilhada num posto de saúde e só queria alguém para ir com ela e dar força. Jana lia tudo, tentava responder todas, e quando não conseguia ajudar com dinheiro, ajudava com presença, com escuta, com coragem. Porque ela sabia que às vezes só de alguém dizer "eu acredito em você" já é suficiente para segurar mais um dia. A filha crescia junto com o projeto. Aos poucos foi entendendo que aquilo não era só caridade, era justiça. Era reparar a falta de amor do mundo com cuidado real. Uma noite, enquanto colavam etiquetas de doações na sala, a menina perguntou: "Mãe, por que ninguém ajudou a gente antes?" Jana parou, pensou e respondeu com calma: "Porque a dor dos outros é fácil de ignorar, até o dia que vira nossa." A menina ficou em silêncio, como se aquela frase tivesse entrado fundo demais para responder. Jana percebeu que a filha carregava marcas invisíveis. Não lembrava de tudo que viveu, mas o corpo sabia, a alma sabia. E por isso ela era tão sensível, tão atenta, tão solidária, porque tinha aprendido o valor das pequenas coisas. Um dia, elas foram visitar uma mãe que estava abrigada num quarto emprestado com 3 filhos pequenos. Levaram cestas básicas e roupas. Quando chegaram, a mulher estava envergonhada. Queria arrumar a casa, esconder os buracos na parede, os brinquedos quebrados. Jana a abraçou sem cerimônia. Disse que ela não devia desculpas a ninguém, que só o fato de ainda estar de pé já era prova de força. E a menina, filha de Jana, se abaixou e começou a brincar com os pequenos como se fossem irmãos. Sorriu, fez vozes, distribuiu carinho como quem entrega comida. E Jana, de longe, assistia, orgulhosa, emocionada, silenciosa. Percebeu que a filha não só sobreviveu, ela floresceu, cresceu sem revolta, com empatia, com respeito, com uma força que não se ensina, só se testemunha. E naquele dia, Jana entendeu que sua missão não era só denunciar, era transmitir. Mostrar para quem ainda não caiu que é possível levantar. Mostrar para quem já perdeu tudo que ainda dá para reconstruir. E mostrar para quem nunca viveu nada disso que existe um mundo inteiro que grita baixinho, esperando ser escutado. E se ela podia ensinar isso para uma criança, podia ensinar para qualquer um. Com o crescimento do projeto, vieram também os primeiros obstáculos reais. Não era mais só Jana e a filha montando kits e respondendo mensagens.
Agora eram dezenas de pedidos por semana. Pessoas pedindo ajuda urgente. Casos pesados, situações de violência, mães em risco. E Jana começou a sentir o peso do que tinha criado. Não que se arrependesse, mas sabia que estava entrando num território onde o amor já não era suficiente. Começou a enfrentar problemas com burocracia, dificuldade para abrir uma associação formal, falta de apoio jurídico, denúncias anônimas de que estava ganhando em cima da dor do alheio. A internet, que um dia a acolheu, também se mostrava volátil. Pessoas acusavam, inventavam histórias, distorciam falas. Jana lia tudo em silêncio. Já não chorava tanto, mas sentia o corpo pesar. Sentia a energia baixar. Começou a ter crises de ansiedade. Passava noites em claro tentando montar planilhas, responder tudo, organizar doações e, ao mesmo tempo, ser mãe, cuidar da filha, manter a casa. Sentia que estava se dividindo em 20 partes e nenhuma dava conta. A filha percebeu. Chegou perto uma noite e disse: "Mãe, você não precisa salvar todo mundo." Jana respirou fundo. A filha tinha razão. Mas como dizer não para uma mãe que está chorando do outro lado da tela, segurando um filho febril? Como desligar o celular sabendo que alguém pode estar precisando justamente naquele momento? Começou a se sentir culpada por tudo. Por não conseguir ajudar mais? Por ter falado sim quando deveria ter dito não? Por não ter estrutura? Por não ser suficiente? Mas aí lembrou das primeiras noites, com a filha ardendo em febre e ninguém ouvindo. Lembrou da solidão, do silêncio, do medo. E entendeu que o que ela fazia ainda era necessário. Só precisava encontrar um jeito de cuidar também de si mesma. Procurou uma terapeuta? Foi na Defensoria Pública buscar orientação para formalizar o projeto. Conversou com outras mães que também ajudavam na comunidade. Percebeu que podia pedir ajuda, que não precisava carregar tudo sozinha, que continuar forte não significava se destruir por dentro. E quando começou a delegar, Mas na manhã do quarto dia, o telefone tocou. Era Luciana. Não precisou dizer nada, só chorou. O filho havia morrido na madrugada. Jana desligou o telefone em silêncio. Olhou para a filha, que estudava sentada no sofá, e sentiu uma dor antiga voltar com tudo. A dor do quase. Mas agora não era quase, era definitivo. Foi ao velório. Ficou na porta por alguns minutos antes de entrar. O caixão era pequeno demais. Branco, frio. O olhar de Luciana estava perdido. Jana abraçou com força e, naquele abraço, sentiu que nenhuma palavra adiantaria. Ela sabia que a dor de Luciana não teria cura. E mais do que isso, sentia culpa, porque no fundo, mesmo sabendo que não era sua responsabilidade, ela queria ter feito mais, queria ter chegado antes, queria ter gritado mais alto, mas não deu tempo. E naquele dia, ao voltar para casa, ela chorou. Chorou escondida da filha. Chorou até o corpo cansar, porque ajudar também dói. E amar o sofrimento dos outros machuca de verdade. Jana sabia que não conseguiria salvar todas, mas cada uma que se perdia era um corte novo. Mesmo assim, no dia seguinte ela voltou para o projeto, porque se parasse agora, deixaria de honrar as que ainda tinham chance. E a dor, por mais dura que fosse, também era combustível. Era ela que lembrava Jana todos os dias por que começou. Depois do enterro do menino, Jana passou alguns dias sem postar nada. Respeitou o silêncio, o luto, o vazio que aquela perda deixou em todos. Mas mais do que isso, precisou parar para pensar. Pela primeira vez em muito tempo, questionou se ainda aguentava seguir. O projeto crescia, mas a dor também. E não era só a dor dos outros, era a dor de ver o mundo repetir a mesma crueldade todos os dias.
como se não aprendesse. Um hospital que ignora, um remédio que não chega, uma mãe que implora, um filho que morre. Era um ciclo. E Jana se sentia, às vezes, tentando tapar um buraco com as próprias mãos enquanto a água transbordava. Mas foi durante essa pausa que entendeu algo. A dor dela era parte de algo maior. E o amor que ela tinha pela filha, o amor que transformou em ação, em rede, em acolhimento, também era parte de algo maior. Percebeu que ser mãe para ela nunca foi só sobre cuidar, foi resistir. Foi construir proteção onde o Estado falhou. Foi ensinar à filha que o mundo pode ser injusto, mas não precisa ser indiferente. E ali, sentada no chão da sala, com fotos antigas espalhadas ao redor, viu que sua história era só uma entre milhares, mas também entendeu que toda vez que uma mãe levanta a voz, o mundo escuta um pouco mais. Por isso, recomeçou. Voltou a postar, a responder mensagens, a reunir mães, a buscar doações, mas agora com um olhar mais firme. Não era mais só solidariedade, era enfrentamento. Sabia que estava mexendo com estruturas que preferem que mães calem a boca e aceitem. Sabia que incomodava, mas não recuava. Começou a organizar rodas de conversa com outras mães em situação parecida. Mães que perderam filhos, que não conseguiram laudo, que foram desacreditadas. E foi ali, nesses encontros íntimos, cheios de dor e amor ao mesmo tempo, que nasceu algo novo. Uma ideia simples, mas poderosa. Construir uma rede de mães ativistas. Não ativistas profissionais, mas mulheres comuns, feridas, corajosas. Mulheres que entenderam, na pele, que a maternidade não pode ser vivida sozinha. Que ser mãe no Brasil, sem dinheiro, sem apoio, sem escuta, é um ato de coragem diária. E que o amor de mãe, quando se junta, pode ser mais forte do que qualquer sistema. Jana começou a organizar encontros mensais, presencialmente, mesmo com poucos recursos. Alugava uma sala comunitária, levava café, levava bolacha, e ali se falava de tudo, de fome, de saúde, de luto, de medo, de revolta e, principalmente, de força. Porque mesmo com todas as cicatrizes, aquelas mulheres seguiam, e ver isso dava fôlego para continuar. A filha de Jana crescia rápido. Já com quase 13 anos, começava a entender o mundo com os próprios olhos, mas com o coração moldado por tudo o que viveu ao lado da mãe. Observava cada conversa, cada reunião, cada gesto de escuta e cuidado com as outras mulheres. Não perguntava muito, mas via tudo. E um dia, quando Jana chegou em casa exausta depois de um encontro comunitário, encontrou sobre a mesa um caderno aberto. No topo da folha, um título feito com caneta colorida, Projeto Coragem. Ideias para ajudar mais mães. Eram anotações feitas pela filha, sugestões simples, mas cheias de maturidade. Criar um grupo de apoio só para filhos, fazer vídeos explicando como pedir ajuda, montar caixas solidárias nos comércios do bairro. Jana leu aquilo com lágrimas nos olhos. A filha, que um dia quase partiu, agora estava ajudando a salvar outras. E o mais bonito, por vontade própria, não porque foi ensinada a fazer, mas porque entendeu que isso fazia sentido. Na semana seguinte, durante uma das rodas de conversa, a filha pediu para falar, com voz firme, sem papel, sem medo, disse: "Eu não lembro de tudo o que vivi, mas eu lembro da força da minha mãe. E eu sei que tem muitos filhos como eu que precisam da força de vocês também. Por isso, eu tô aqui, para ajudar do meu jeito." As mães aplaudiram. Algumas choraram. Jana segurava o choro com as mãos no colo, tentando conter o peito explodindo de emoção. Era como se o ciclo se completasse. A dor virou ação. A ação virou esperança. E a esperança agora caminhava com pernas próprias. Depois disso, a filha começou a participar mais ativamente do projeto. Gravava vídeos, organizava doações, criava arte para as redes, conversava com outras crianças. Era doce, mas firme, tinha empatia, mas também opinião. Uma vez, numa conversa com a mãe, disse: "Quando eu crescer,
quero ser médica, mas não dessas que mandam esperar. Quero ser das que escutam. Jana sorriu, porque sabia que, independente da profissão, a filha já carregava a essência do que o mundo mais precisa: escuta, compaixão e coragem. E naquele momento, ela teve certeza de que mesmo que um dia ela parasse, a sua filha continuaria. Porque quem vive a dor e transforma em amor, deixa raízes. E raízes, mesmo no chão seco, sempre acham um jeito de florescer. Hoje, Jana continua a caminhada. O projeto que nasceu do desespero virou ponte, abrigo, escudo. A filha, que um dia lutou pela vida, agora ajuda outras a entenderem o valor da própria vida. E mesmo com todas as dificuldades, as duas seguem firmes. Porque entenderam que quando a gente compartilha a dor, ela não desaparece, mas pesa menos. E quando a gente transforma essa dor em ação, em rede, em escuta, ela vira cura, não só para quem sofreu, mas para todos que vêm depois. Essa história é só uma entre tantas que nunca chegam até nós. Mas chegou, e agora que você ouviu até aqui, é hora de fazer parte disso também. Se você se emocionou, se essa história tocou seu coração de alguma forma, comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo. A gente quer saber até onde essa história chegou. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal Ponto de Virada. Aqui, cada história tem um coração pulsando. E cada vídeo é um lembrete de que ninguém luta sozinho. E que amor, quando insiste, tem o poder de mudar destinos, mesmo nos dias em que tudo parece perdido.